Talvez este venha a ser um dos temas mais importantes que eu já falei aqui no canal, talvez o tema mais importante da sua vida. Por que que os cristãos, os crentes de hoje vivem tristes, deprimidos, sem paz, angustiados, não têm experiências com Deus, se sentem sós, desamparados? Gente, está faltando na sua vida o batismo com o Espírito Santo. Vamos falar sobre isso hoje, é um assunto muito importante. Todo crente, todo aquele que crê em Jesus tem que ser batizado com o Espírito Santo. Vamos lá. Você precisa primeiro entender a função do Espírito Santo. E é por isso que você precisa dele. Jesus falou assim, quando ele estava falando que ele tinha que morrer e tinha que ir para o Pai. Aí ele falou, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Como assim outro? Jesus consolava os seus apóstolos, porque durante 3 anos e meio ali, eles viviam caminhando de cidade em cidade, pregando, e Jesus os confortava. Jesus falou, agora eu vou para o Pai e eu vos darei outro Consolador. Depois ele confirma isso. Olha só, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Só quem recebe do Espírito Santo são os que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, são os salvos. O mundo não recebe, tá? Nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ó, o 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Esse voltarei é no Espírito Santo. Então presta atenção, se você está se sentindo sozinho, desamparado, gente, o Espírito Santo ele é tão presente que é como se Jesus estivesse do seu lado na pessoa do Espírito Santo, fisicamente, presencialmente. Ele conversa com você, ele faz você entender as Escrituras, ele te dá discernimento, revelação e os dons. É ele quem nos conforta. Jesus falou, eu vos darei outro Consolador. Se você está desanimado, chateado, é ele que te consola e ele tem muitas dessas funções. Vamos lá. Mas o Consolador, Jesus confirmou de novo aqui uma das funções dele, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, além de fazer você lembrar do que está na palavra, ele te revela coisas novas, te dá entendimento, discernimento, certo? Então, Joel já tinha profetizado que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, é uma promessa de que Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E João Batista aqui fala, eu na verdade vos batizo com água para o arrependimento. Então, o batismo nas águas é um batismo. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo nas águas é necessário para arrependimento de pecado e para aquilo que o apóstolo Paulo fala, para que o corpo do pecado seja desfeito e você fique livre dos grilhões do pecado, livre. Mas o batismo com o Espírito Santo é outra coisa e é Jesus quem batiza. E ele é muito necessário. Vamos lá. Mas o que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Jesus ordenou aos seus apóstolos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E aí, olha o que eles estavam fazendo. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, eles estavam perseverando em oração. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Você tem que perseverar em oração, certo? Todo dia, se puder jejuar, jejue. Peça a Deus, é simples assim. Peça a Deus, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre você, isso é manifestado muitas vezes através do dom de línguas, mas nem sempre é esse dom. Você pode ser derramado sobre você outros dons também, mas você pode buscar os dons individualmente. Olha,
Esses dons aqui podem ser manifestados tanto no seu batismo com o Espírito Santo, quanto você pode buscar individualmente, ó. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Sabedoria é você pegar a palavra de Deus, ver o que está por trás dela, interpretar, e o Espírito Santo vai te dando cada vez mais coisas. Esse dom tem sido manifestado na minha vida, né? Outra, a palavra do conhecimento, que é você falar daquilo que você não viu em lugar nenhum, que é a palavra de revelação, né? Ninguém te ensinou, você não viu em lugar nenhum, mas você sabe. Como você virar para alguém que você nunca viu e falar, ó, o seu nome é isso, e Deus manda te falar isso, isso e isso. Palavra de conhecimento também. E a outra pelo mesmo Espírito, a fé. Então, a verdadeira fé que cura, que move montanhas, vem também como um dom do Espírito Santo e você pode buscar. E a outra pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A cura também é um dom do Espírito Santo. E a outra, operação de maravilhas, que é coisas que, sinais, coisas que ninguém nunca viu, certo? E a outra, a profecia, que é chegar para alguém e realmente profetizar na vida dela. Deus manda falar isso, 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 vai acontecer e tal coisa daqui tantos dias. É a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos, é olhar para alguém e saber se é de Deus ou não, se aquele espírito é maligno ou não, como expulsa. E a outra, a variedade de línguas. Então, falar em línguas também é um dom do Espírito Santo. E a interpretação das línguas também é um dom. Mas o apóstolo Paulo dá muitas diretrizes, né? Que se você fala em línguas, fale com você. Porque se você for falar no meio do culto, é bom que alguém interprete, senão não vai edificar a igreja. Mas de todos os dons, a profecia é melhor porque edifica todo mundo. Isso aqui é muito lindo. Quando Paulo foi para Éfeso, ele encontrou alguns crentes que nem sabiam que existia batismo com o Espírito Santo. Isso aqui mostra que o que muitas igrejas falam, não, o batismo com o Espírito Santo foi somente no dia de Pentecoste, no dia lá dos apóstolos. Não. Em todo o ministério de Paulo também houve batismo com o Espírito Santo. Quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio também, que eram pagãos, né, se converteram ali, também foram cheios do Espírito Santo. Olha lá, disse-lhes, Paulo foi para Éfeso e ali conversando com eles, né, olha lá, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, o dia que você aceitou Jesus, você já foi cheio do Espírito Santo? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos, a gente nem faz ideia, nem sabia que havia o Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Quer dizer, foram apenas batizados nas águas, né? Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse era o batismo de João. Olha o que Paulo fez com eles. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam na hora. Porque, como o apóstolo Paulo era um apóstolo e estava cheio do Espírito Santo, ele só impôs a mão sobre eles e orou. E falou, sejam cheios do Espírito Santo. Você vê que é fácil? Já é o que Deus quer fazer para edificar o povo de Deus e edificar a igreja de Deus? Mas o que você pode fazer? Você pode fazer como os apóstolos, né? Lá no início, lá em Atos 2. Perseverar em oração, pedindo a Deus que seja batizado e cheio do Espírito Santo. E esse batismo vai se manifestar em línguas, em profecias. E você pode buscar também muitos dons. O apóstolo Paulo fala, buscai com zelo os melhores dons. Então, o apóstolo Paulo tinha praticamente todos os dons, né? Você pode buscar dom de cura, você pode buscar muitos dons. Eu estou me dedicando agora a buscar dons de cura e outros dons também, né? Já manifestou em mim a palavra de sabedoria, a palavra de revelação poucas vezes, que é você revelar o que está em oculto para algumas pessoas. Já aconteceu. E eu já preguei coisas que eu nunca ouvi nem li em lugar nenhum. Mas eu tenho que buscar com zelo outros dons, tá bom? Então, nós não estamos órfãos, não fomos abandonados. O Espírito Santo de Deus foi enviado para ocupar o lugar que era de Jesus. Só que nós temos que buscá-lo, tá bom? Fica na paz.